Amém. Então, dando continuidade ao nosso estudo simultâneo dos evangelhos, dos 4 evangelhos, né? Hoje a gente vai dar continuidade às 7 parábolas, falando sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento. Os textos de Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 13 a gente vai ler em seguida. Eu pesquisei bastante, alguns autores que eu pesquisei: Augusto Nicodemos, Sérgio Lima, Rodrigo Silva, Nilson Júnior, Luciano Subirá e Witness Lee. Então vamos ler, está aqui no projetado, né, essas passagens. Mateus 13, de 31 a 33, diz lá: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Marcos 4, 30 a 32, disse mais: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Lucas 13, 18 a 21, é a passagem que fala das 2 parábolas. E dizia: A que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então o Senhor expunha a palavra aos seus discípulos e hoje a nós, expunha a multidão através de parábolas para que não entendessem, né? Tivessem dificuldade mesmo em entender. Mas ele separava depois os discípulos de lado e explicava. Nós vimos isso, como eu citei, na parábola do semeador e do joio, mas nessas 2 parábolas nós não temos na palavra a explicação. Então, temos nesse trecho da palavra que estamos estudando 7 parábolas: a do semeador, a do joio, a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido, a da pérola e a da rede. Essas 3 últimas talvez ainda vão ser abordadas. O grão de mostarda é uma semente muito pequena, uma das menores do mundo, ou a menor, segundo a palavra, o trecho que a gente leu. Podem até existir sementes menores do que ela. Eu lembro da minha infância do beijinho. O beijinho tem semente bem pequenininha, né? Mas talvez na região de Israel e Palestina ela realmente fosse a menor de todas. Nós vamos falar um pouco sobre a mostarda, abordar a parábola do grão de mostarda por primeiro, depois falar um pouco sobre o fermento e abordar a parábola do fermento. Essa é o grão de mostarda, né? Esse é o tamanho da semente do grão de mostarda, da semente de mostarda. Aqui um campo de mostarda. Aqui a mostarda já cultivada, né, para ser ou consumida ou vendida, né? Depende da variedade. A gente vai citar um pouquinho. Aqui uma árvore de mostarda. Eu nunca tinha visto uma árvore de mostarda, né? Fui pesquisar e realmente tem árvore de mostarda. Aí. Frondosa. E também o grão de mostarda é relacionado com a fé, que a gente vai abordar um pouquinho depois. Aqui o preparo de massa para pão, né? O pão sendo preparado. E também o fermento dos fariseus, que a gente vai abordar. Tá bom? Muito bem. Então vamos tirar aqui a projeção. Então, como já citei, essas parábolas não foram nada fáceis de preparar, né?
há pelo menos uma interpretação negativa e outra positiva. A gente vai tentar expor as duas. Eu não vou pender nem para uma nem para outra. A mostarda. A semente da mostarda tem cerca de 2 milímetros. E o pé adulto pode chegar perto de 3 a 4 metros de altura. São 3 espécies de mostarda: a preta, a castanha e a branca ou amarela. Na Índia, a semente é usada há mais de 2.000 anos e os árabes e os judeus a utilizam desde 800 anos antes de Cristo. O uso comercial da mostarda ganhou espaço no preparo de alimentos, temperos e como hortaliça. A tipo Brassica juncea, pela qualidade das suas folhas, começam a ser colhidas a partir de 40 a 70 dias após o plantio. É conhecida também como a mostarda marrom, mostarda oriental ou mostarda da Índia. As folhas comestíveis, dependendo das variedades, podem ser verdes, amareladas, roxas, lisas ou crespas. As raízes, as flores e os caules também podem ser consumidos. As sementes são usadas para condimento, com ótimo mercado e valor comercial. A variedade Brassica nigra, com sementes pretas, é a melhor para a fabricação de condimento. O pé dessas passa de 2 metros de altura e praticamente não é usada como hortaliça. A Synapsis alba ou Brassica alba, a mostarda branca ou amarela, chega a 1,6 metros de altura. As folhas são consumidas antes da floração e o que é mais aproveitado é a semente. A colheita acontece antes do amadurecimento porque as vagens são deiscentes e elas se abrem e liberam a semente precocemente. Tudo bem, falamos da mostarda. Então vamos ver o aspecto negativo da parábola do grão de mostarda. Então já comentei, que eu não quero influenciar ninguém, mas eu preciso apresentar as duas versões para vocês conhecerem e cada um pode ou não tomar uma decisão com relação a esse conteúdo que eu vou apresentar. O autor do que nós vamos comentar agora é Witness Lee. Podemos ler sobre isso na mensagem 38 do Estudo Vida de Mateus. O grão de trigo, que ele refere como uma fina flor de farinha, e o de mostarda representam Cristo como alimento. O trigo e a mostarda representam Cristo como alimento. O cristianismo é totalmente diferente da cristandade. A cristandade, ela cresceu, e tem coisas malignas infiltradas, é anormal. A árvore, segundo ele, cresceu de maneira anormal. Deveria ser uma hortaliça e servir de alimento como tal. As aves do céu representam o maligno no reino, como as aves do céu comeram a semente da parábola do semeador que caiu na beira do caminho. Mateus 13:4. Fala sobre a aparência do reino dos céus. O joio é a natureza mudada do povo do reino. A grande árvore de mostarda é a falsa fachada. E o fermento, a corrupção interior e a podridão no interior do reino, no reino dos céus. Esse é o aspecto negativo. O aspecto positivo da parábola do grão de mostarda, defendida por todos os outros autores que eu estudei. Apesar da semente minúscula e de ser uma hortaliça, o grão de mostarda, depois que brotava, tornava-se uma árvore grande o suficiente para abrigar pássaros em seus ramos e homens debaixo de sua sombra. É só até da necessidade de se ter árvores, Elas são importantes. Pode chegar a 3, 4 metros de altura, muito frondosa, muitos galhos. Para alguns, os pássaros representam o maligno infiltrado no reino. Para outros, representa a expansão do reino, seu crescimento externo. Jesus quer dizer que o reino de Deus tem pequenos princípios. Ele começa pequeno, mas depois se torna grande. Começa com uma pequena semente e se torna uma árvore frondosa. Essa parábola do grão de mostarda fala do crescimento do reino em extensão externa. Porque ele queria mostrar que o reino de Deus parecia insignificante diante da rejeição que ele tinha na época. Ele queria ensinar os discípulos a perseverar. Deus haveria de trazer o reino sobre a terra,
Jesus e os discípulos eram apenas o princípio, o início, o começo. Quando o Senhor voltar, o reino virá em plenitude. Agora, entretanto, é como se nós estivéssemos jogando pequenas sementes de mostarda. O reino de Deus é real, como o cristianismo e como a árvore nos protege, mas não é imune a todos os problemas. É um local para proteção das coisas mais difíceis. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre a humanidade, sobre a terra. Deus atua através de pessoas que são os semeadores. A atuação de Deus nesse mundo é frequentemente invisível, imperceptível aos olhos humanos. Só pode ser perceptível aos olhos da fé. O reino de Deus pode parecer pequeno, insignificante diante de outros movimentos mundiais que acontecem e estão acontecendo. É realmente como uma semente de mostarda. Há cristãos perseguidos, hostilizados pelo mundo. Nunca seremos unanimidade, mas a vitória de Deus é certa. Nós podemos confiar, como nós cantamos, que isto acontecerá e aguardar a volta do Senhor. Às vezes Deus parece devagar demais. Às vezes não sabemos ou entendemos aonde Ele quer chegar. Mas podemos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. A vitória final é certa para a alegria do seu povo. As aves fazem ninho na árvore, representaria a evangelização. Somos canais do Senhor para as pessoas. Vou falar um pouquinho agora, com a ajuda de Luciano Subirá, sobre a fé e o grão de mostarda. Mateus 17, 20 diz assim: E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio de uma pessoa endemoniada, né? Ele diz assim: Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Essa passagem também está em Lucas 17, 6, mas aqui não é mais um monte, mas uma amoreira. Tá? Mas é o mesmo significado. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, mas aqui não se trata de tamanho de fé, não se trata de comparação com um grão de mostarda, mas o uso e o crescimento da fé. A fé é como uma semente de mostarda, sim. Uma fé pequena não resolve tudo. Tem fé pequena e tem fé grande. Não é questão de mérito, não é questão de necessidade de cada um de nós. Deus não responde mérito, Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Os recursos espirituais é que agem em nós. A confiança em Deus é que age. Há níveis diferentes de fé. O Senhor Jesus elogiou alguns por sua fé e também repreendeu outros pela falta de fé, como fez agora com os discípulos nessa passagem. O monte ou a amoreira de Lucas são as dificuldades, os problemas, os obstáculos. Não se intimide com eles. Não se curve frente a esses problemas e essas dificuldades. Devemos exercitar a nossa fé, alimentá-la no nosso coração através da palavra, da ação do Espírito Santo, das experiências com o Senhor. A oração é poderosa para fortalecer a fé. Não se trata da nossa capacidade, mas nossa fé deve ser fortalecida e ter experiências cada vez maiores. A fé é dom de Deus, não é nossa competência. O transportar monte ou amoreira não é literal, ou pode ser. Não sabemos o alcance da fé. Não dá para dizer se é ou não é. Depende da fé da pessoa. Mas é sim simbólico. Fermento. O que é o fermento? É um agente, uma enzima ou organismo capaz de provocar a fermentação. Também pode ser uma levedura. Ele também pode ser a própria massa de farinha que, tendo azedado, então ele recolhe uma parte da massa azedada e provoca a fermentação em outra quantidade de massa. As características do fermento. O fermento penetra toda a massa. Não fica uma parte com, outra parte sem. Penetra toda a massa. Faz crescer e muda aspectos como sabor, cheiro e tamanho. Apesar dos simbolismos ruins do fermento, ele era muito utilizado e ainda é hoje, nos dias de hoje.
O uso do fermento em si, nos bolos e nos pães, não era pecado. Como era o uso do fermento nos tempos bíblicos? Tinha um importante papel na cultura judaica. Estava relacionado ao processo de fabricação de pães e bolos, mas também tinha um aspecto religioso. O pão era o alimento básico da refeição judaica, e ainda é hoje, né? Em Mateus 6, 9 a 13, na oração do Pai Nosso, o que diz lá? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão, porque é a porção diária necessária e essencial à nossa vida. Normalmente os pães e bolos eram levedados. As exceções ocorriam nas prescrições divinas, quando o Senhor falava que não era para ter fermento, acerca das ofertas a Deus, ou aquelas que exigiam a exclusão temporária do fermento da dieta dos judeus. O fermento utilizado geralmente era a porção de uma mistura antiga da massa guardada até que ficasse levedada, já comentamos. Quando fosse utilizada na confecção do pão, essa pequena porção azeda era dissolvida na água na amassadeira antes que a farinha fosse colocada. Algumas pessoas preferiam colocar essa porção no meio da mistura já amassada. Havia outros tipos de fermentos menos utilizados, como o fermento feito de farelo misturado com a borra de uva, esse eu não conhecia, ou a cevada misturada com água e guardada até azedar, me lembra cerveja. A lei mosaica proibia o uso do fermento em certas ocasiões. Exemplo, durante a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os pães asmos aqui significando a aflição, em Deuteronômio 16, 13, da saída dos judeus, dos israelitas, do Egito. O fermento era abolido totalmente nessas situações. O fermento também era proibido na composição das ofertas queimadas oferecidas a Deus. Nesses casos, então, só os pães asmos eram permitidos. Havia apenas duas exceções: nas ofertas pacíficas, onde o pão fermentado poderia ser incluído, e nas ofertas movidas, onde poderia ser usado o bolo levedado. Exemplo, Levítico 7,13. Na oferta de paz ou pacífica, o fermento era aceito. Diz lá: com os bolos trarás por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. Essa era uma oferta de livre vontade do ofertante, por gratidão a Deus, e ele podia resgatar depois parte da oferta. O aspecto negativo era preponderante. Êxodo 3:7. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda o fermento será encontrado em todo o seu território. Festa da Páscoa, seguida da festa dos pães asmos. Êxodo 12:8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Aqui a pressa dos israelitas, né, em sair do Egito, do mundo, do pecado. Então não dava para assar pão, né? Tinha que comer pão asmo, tá bom? Comer rápido e fugir. Era uma ordenança do Senhor. Êxodo 23:18. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. Então, na maioria das ofertas levadas a Deus, o fermento era proibido. A ausência do fermento, nesses casos, simbolizava uma oferta limpa, pura. No Novo Testamento, Mateus 16:12, como símbolo da falsa doutrina dos fariseus, saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães. Os discípulos entenderam, né, o que o Senhor estava dizendo, que não era a respeito de fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, essa exclusão do fermento, na maior parte da vida religiosa judaica, ocorria porque o processo de fermentação sugeria desintegração e corrupção. Qualquer coisa em estado de decomposição, como era o fermento, era considerada imunda e implicava uma contaminação. Figuradamente, o fermento era um símbolo do mal e da corrupção humana, representando o pecado. No Novo Testamento, o significado figurado do fermento também é empregado. Jesus usa a figura do fermento para se referir à influência negativa da hipocrisia, do falso ensino dos fariseus, saduceus e herodianos. Mateus 16, Marcos 8, Lucas 12. Paulo também utiliza o fermento no
sentido figurado em suas epístolas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5, 6 e Gálatas 5, 9. Em Coríntios, ele usa esse fermento como símbolo da influência do pecado, da influência destrutiva do pecado para corromper a igreja. Como uma metáfora da influência corruptora do pecado, ele contrasta o fermento da malícia e da corrupção com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Já em Gálatas, usa a figura do fermento como símbolo da falsa doutrina. Então, primeiro, no caso, pecado. Depois, em Gálatas, como a falsa doutrina. Em Mateus 13, 33, na parábola do fermento, para alguns, o Senhor Jesus usa o fermento figurativamente com um significado positivo. Compara o aspecto invisível da ação e do crescimento do reino de Deus no mundo com a ação do fermento que leveda silenciosamente toda a massa. Então vamos lá. Aspecto negativo da parábola do fermento. Witness Lee. Representa a corrupção, o fermento, a corrupção interior do reino. A mulher esconde o fermento em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha representavam uma refeição completa. A flor de farinha, a oferta de manjares, ela é sem fermento. A mulher é comparada a Jezabel, de Apocalipse 2:20 e do Antigo Testamento também, que ensina e seduz os servos de Deus a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Todo o cristianismo foi levedado e corrompido. Fermento é adicionado para tornar as coisas mais fáceis de comer. Qualquer coisa além de Cristo é fermento. Para dar o testemunho do Senhor, devemos orar, ter o Espírito e ministrar a palavra pura. Devemos desejar a pura flor de farinha de trigo e a pequena erva mostarda, que são boas e acessíveis para alimento. Vamos lá, aspecto positivo da parábola do fermento. Fala sobre a intensidade do crescimento interno do reino de Deus. Depois de colocar a medida certa dos ingredientes, a medida certa do fermento, o pão vai crescer. Mas há necessidade de se esperar o pão crescer. Não depende de nós. Depois que você colocou o fermento, esquece, ele vai agir sozinho. Se não tiver fermento, o pão não cresce. O fermento é um ingrediente necessário e essencial, que desaparece para sentirmos depois o gosto da farinha no pão. A massa não tem nada a ver com o gosto do pão. O reino de Deus cresce nas pessoas como o fermento desta parábola. O fermento do reino de Deus produz em nós verdadeiras transformações. O reino de Deus é um grande benefício, uma provisão para os cristãos, apesar de poder ser desconhecido e desprezado. O reino de Deus é onde nos encontramos e nos alegramos. Pelo Senhor Jesus, o pão que desce do céu, podemos alimentar as pessoas. Sejamos para os que precisam pão, justiça, fiéis, uma direção para essas pessoas, a cruz que une os abismos. Que o Senhor nos dê graça. O fermento era pouco frente à massa, mas em pouco tempo tomava toda a massa. Assim eles querem simbolizar o crescimento do reino. Um pequeno começo que influencia tudo mais. Assim é o reino de Deus, assim é o Evangelho. Ele pode ter pequenos começos, mas o efeito e o resultado dele não podemos dizer. Não sabemos o que Deus vai fazer com os pequenos começos, pequenos trabalhos ou com as pequenas reuniões. Jesus nos consola com estas parábolas. Podemos crer que Jesus quis ressignificar o fermento. Para alguns tem o significado de introdução de elementos perversos do reino, para outros não. A serpente usualmente é símbolo do diabo. Em Mateus 10,16 diz assim: sede prudentes como as serpentes. Talvez aqui um aspecto positivo. O leão, em 1 Pedro 5,8, representa Satanás, que ruge e nos quer alcançar e devorar. Já em Apocalipse 5:5 é Cristo. O leão é Cristo, o leão da tribo de Judá. A parábola do fermento ilustra a mesma coisa que a parábola do grão de mostarda, o desenvolvimento do reino. Na parábola do grão de mostarda, o crescimento do reino é visto de fora, exterior. Na do fermento, o desenvolvimento é de dentro para fora. O desenvolvimento ocorre por todo lado.
Não estamos aqui falando da conversão de todas as pessoas, de todo o mundo, mas que o pequeno e frágil povo de Deus, o reino de Deus, vai mexer e está mexendo com o mundo através do poder do Espírito Santo. O reino de Deus promove desenvolvimento e crescimento. Todos nós nascemos com um pecado, o pecado de Adão, né? Nenhum de nós consegue mais da vida divina por nós mesmos. Precisamos do fermento, do Senhor, do reino, do Espírito Santo para a nossa transformação. Esse processo dura toda a nossa vida, a transformação da nossa alma. A ação é sempre do Espírito Santo, mas o fermento muda o nosso coração. Que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Não para gerar mais dúvidas, não é a minha intenção, mas para sedimentar mais a palavra do coração de vocês. Eu tenho certeza que não é uma mensagem onde nós saímos completamente esclarecidos, né? Mas para mim também foi uma visão nova, né? Eu sempre tive a visão do Witness Lee. E foi bom ver a visão de outro aspecto, né? Eu acredito que o Senhor tem muito a nos dizer e é que a gente muitas vezes não sabe muita coisa sobre o que o Senhor tem escrito para nós. Então que a gente possa realmente abrir um pouquinho o nosso leque. Amém?